governa. Oi, preciosas, boa noite, a paz, princesa, joia rara, Giovana, linda, Jennifer, pastora Francília, minha pastora, paz, boa noite, bem-vindas, mais uma live. Hoje aqui o Senhor vai transbordar nas nossas vidas. Quero te perguntar, já transbordou hoje na vida de alguém? Ainda não? Então você vai ter a oportunidade de transbordar na vida de alguém, mandar esse convite, esse aviãozinho, essa seta bem aí, para alguém que você quer que cresça conosco aqui, junto com o Espírito lindo, o Espírito de Deus, que hoje vai nos direcionar, vai nos alinhar à verdade dele, para que nós possamos estar aí andando nesse caminho, direcionada pelo Espírito lindo. Eu já quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. Eu quero entregar nas mãos do Senhor e crendo de que Ele fará muito mais, além daquilo do que você pensa, do que você imagina, do que os teus olhos viram, o Senhor vai fazer na tua vida. Então tenha a oportunidade hoje de transbordar na vida de alguém, já manda esse convite para alguém, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transbordar hoje na nossa vida, na minha vida, na tua vida, porque eu estou aqui para aprender com Ele, junto com vocês. Eu não sei nada, de mim não tem nada, mas daquele que habita em mim tem muito para entregar para nós hoje, para a gente transbordar na vida de alguém. Então hoje eu quero falar algo muito especial com vocês, que foi algo assim que Deus falou muito comigo e que me fez alinhar algumas coisas na minha vida, no meu propósito, no meu processo, na minha jornada. E eu queria compartilhar isso com você, porque às vezes nós não temos ideia do quão impactante isso é na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa empresa, na nossa escola. Então, hoje, o tema de hoje é o poder da escolha. Quando eu entendi o poder da escolha, quando o Espírito lindo começou a me falar a verdade sobre isso, e juntamente com outras pessoas eu comecei a aprender o quão poderoso é a escolha que nós fazemos, eu comecei a ter cuidado com as escolhas que eu faço, com aquilo que vem na minha mente. Eu começo a pedir a direção do Espírito lindo e eu quero compartilhar contigo hoje. Então hoje vamos falar de algo muito interessante, mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe? Coloca aí para mim. Se não sabe, não tem problema, a gente tá aqui para aprender junto, tá, gente? A gente tá aqui aprendendo com o Espírito lindo, tá? É Ele que é o nosso professor, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que nos ensina. Nós somos falhos, imperfeitos, suscetíveis a erro e nós estamos aqui para aprender. Eu sempre digo que o verdadeiro sábio é aquele que sempre é humilde para aprender, nunca se acha suficiente demais, sabe? Então nós estamos aqui para aprender. Você sabe o impacto que a tua escolha causa na vida das pessoas e na tua vida? Coloca aí pra mim se você algum dia já pensou, Darlene, eu nunca parei para pensar nisso, ou Darlene, eu já percebi isso devido a situações que eu tomei decisões e isso acabou causando algumas situações na minha vida, na vida de alguém. Conversa aí comigo, compartilha aí comigo, não me deixa falando sozinha, porque isso aqui é interação entre todos nós, tá? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, você sabe, eu te confesso que por muito tempo eu não sabia. Eu achava que as minhas escolhas eram decisões minhas, eu decidia, eu escolhia o que eu queria e eu não tinha nem consciência do que essas escolhas causariam na minha vida. Giovana colocou sim, glória a Deus. Eu não tinha, Giovana, consciência disso há um tempo, de que essas escolhas, elas norteariam não só a minha caminhada, como a caminhada de pessoas que estavam à minha volta, né? E isso, quando eu entendi isso foi impactante na minha vida, sabe? Custei, mas percebi. Pois é, eu também, Geo, custei demais, né? E a gente às vezes não tem essa ideia. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante, que é uma história assim que me
me traz muito ensinamentos, sabe, a respeito da palavra de Deus. Como fazer escolhas certas? Você sabe como fazer escolhas certas? Eu também não sabia, gente. Eu achava que vinha, se eu queria determinada coisa, eu dizia, não, eu quero isso, eu vou atrás, vou correr e tal. E não tinha consciência do que isso poderia causar, não só na minha vida, como na vida das pessoas que me cercavam. E isso me custou um preço, sabe? De atrasos na minha vida, ou de me precipitar demais. Por quê? Porque eu não era direcionada. Dava na cabeça, dava na telha, eu ia lá e fazia porque eu que queria, porque era desse jeito, sabe? E quando eu entendi o poder que as nossas escolhas têm, eu comecei a ponderar no sentido de quê? Consultar quem conhece o meu futuro, sabe? E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Então hoje eu quero contar uma história para vocês, que é uma história de 3 mulheres muito sofridas, sabe? Mulheres que estavam ali passando dor, perdas, sem perspectiva de vida, de futuro. Podemos dizer que estavam praticamente no fundo do poço, eu acho. Podemos dizer assim. Sara, bem-vinda, Sara linda! Já transbordou na vida de alguém hoje, Sarinha? Tem a oportunidade agora, meu amor. Pega esse aviãozinho, já manda aí para um monte de gente que você conhece, que vem aprender com a gente hoje. Se você tem uma Bíblia, abre aí comigo no livro de Ruth. No livro de Ruth está depois do livro de Juízes. Noélia, amor da minha vida, bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos junto aprender hoje o poder das escolhas. Você sabe o que ela causa na vida das pessoas e na sua vida? Se você não tem uma Bíblia, só anota aí que depois você vai lá no Google, procura que você vai achar. O livro de Ruth, no capítulo 1, dos versículos 14 a 22, eu vou ler contigo rapidinho para que você entenda a história dessas 3 mulheres e como que a escolha delas mudaram não só a vida delas, mas a vida de outras pessoas. E eu quero te ensinar com esse contexto como isso pode nortear a nossa vida. Diz assim a partir do versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, em algumas outras versões, não insistes, para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça a mim assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Darlene, que história é essa? Essa história são 3 mulheres. Tem Noemi, era a sogra, Ruth e Orfa. Essas mulheres, elas tinham perdido seus maridos. Noemi, além de perder o marido, ela perdeu os 2 filhos que eram maridos de Ruth e Orfa. E o que me chama a atenção nessa história e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, o poder da escolha, é que essas 3 mulheres elas estavam feridas, com dor, sofrendo, com perdas, sem perspectiva de futuro. Noemi, quando perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha mais o que fazer na cidade onde ela estava. Ela decidiu voltar para Belém, que era sua cidade, sua terra natal. Mas antes disso, ela dispensou as suas 2 noras. Olha, se vocês quiserem voltarem para ter maridos, outros casamentos, voltem. Eu vou voltar para minha cidade. E algo me chama a atenção bem aqui, gente. Olha só, presta atenção.
A Bíblia diz que elas choraram e Orfa, uma das suas noras, beijou ela, abraçou ela e foi embora, deixou ela. Ruth, porém, não foi embora, não abandonou. O que eu aprendo com isso? Vocês vão ver que nunca mais, nesse livro, no contexto dessa Bíblia, se fala o nome de Orfa. Mas Ruth, a gente ainda vai ouvir muito falar. Darlene, o que eu aprendo com isso? Decisão. Ruth, ela tomou uma decisão. Ela disse, olha, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Não é porque que eu não tenho mais marido, que o teu filho morreu, que isso é motivo de eu abandonar, de eu te deixar. Não. Ela definiu a próxima estação dela. Ela disse, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou contigo. Orfa encerrou a história dela ali. Ela não quis continuar com Noemi. Talvez por conta de que Noemi ia para uma outra cidade longe dela, ela estava sem perspectiva de futuro, ela não tinha o que pensar, ela não quis ir. E ali, naquela decisão que Orfa tomou, ela encerrou a história dela na Bíblia. Ruth, porém, continuou. Eu quero te dizer que decisões definem a nossa próxima estação. Escolha define a nossa próxima estação. O que você escolhe hoje, seja em qualquer área da tua vida, na tua área profissional, na tua área sentimental, na tua área social, o que você escolhe hoje vai definir o teu futuro. Se você escolhe hoje um namorado para casar, ele vai ser o teu marido pro resto da vida de vocês, né? Se você escolhe hoje uma profissão, vai ser a tua profissão. A pergunta é, quão assertiva as nossas escolhas têm sido hoje? Porque eu quero te dizer que o que você vive hoje é as escolhas que você fez ontem, lá no passado. Você sabia disso? Por isso, as nossas escolhas, elas têm um poder, um peso muito grande lá no nosso futuro. A escolha hoje são as sementes que nós plantamos hoje e que vai germinar amanhã. Toda semente vai germinar. E a nossa escolha, elas vão germinar amanhã. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com Ruth aqui nessa história, ela tomou uma decisão. A decisão de não abandonar o barco, de não deixar, de ir com Noemi, mesmo não sabendo o que poderia acontecer lá na cidade de Noemi. Mas ela foi. Então, a decisão que Ruth tomou naquele momento, nós vamos ver no contexto da história, que vai dar uma reviravolta. E talvez Ruth, talvez não, eu tenho certeza, que quando Ruth tomou essa decisão, fez essa escolha, ela não imaginaria o que ia acontecer na vida dela lá na frente. Porque o que acontece, gente, é algo extraordinário, algo maravilhoso. Eu comparo muito a decisão de Ruth com a decisão de Raabe, a prostituta, né? Até hoje a gente fala de Raabe, é uma história assim que me encanta profundamente, porque Raabe soube aproveitar a oportunidade, sabe? E uma mulher que não tinha valor na sociedade se tornou uma mulher que a gente aprende muito com ela e até hoje, depois de milhares de anos, nós estamos falando dela. Então, o primeiro ponto, decisão. Cuidado com a sua decisão, mas você precisa tomar decisão. Você precisa fazer escolhas. Todos os dias da nossa vida nós fazemos escolhas, sabe? Eu escolho se eu quero tomar banho, se eu não tomo banho. Eu escolho se eu vou malhar, se eu não vou malhar. Eu escolho se eu como determinado alimento. Todo dia, gente, a gente faz escolhas. E a gente não pode deixar de entender que as nossas escolhas não são meras escolhas. Elas vão impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa jornada, ela vai impactar pessoas à nossa volta, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, com as nossas escolhas, o poder da decisão, mas a gente entende que precisa tomar decisão. Segundo ponto que eu aprendo com isso, confiança. Lá no versículo 16 e no versículo 17 diz assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e nem deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ou seja, Ruth não sabia o que ia acontecer, gente. O que poderia acontecer dali para frente. Ela não sabia.
Mas uma coisa ela entendeu. Ela precisava confiar em quem já tinha experiência. Ruth não era uma mulher qualquer. Ruth era uma mulher de experiência. Ruth era uma mulher que andava com Deus. Então, Noemi, desculpa. Então, o que Ruth pensou? Poxa, eu não tenho perspectiva de futuro, mas essa mulher aqui já viveu muita coisa. Ela anda com Deus, eu convivi com ela, eu sei quem ela é. Então, eu vou confiar no que essa mulher pode comigo fazer. Eu vou voltar com ela para a terra dela. Eu vou experimentar coisas novas, confiando nela. E uma coisa que a gente precisa entender. Quando nós estamos no momento de dor, de perda, de sofrimento, que a gente precisa tomar decisões, e a gente está falando que essas mulheres, elas estavam aqui feridas, sabe? Tinham perdido seus maridos, eram viúvas. Naquela época, as viúvas, elas não eram tão bem vistas na sociedade, porque tinha todo um protocolo para casar novamente, ficavam praticamente sem apoio da sociedade, né, sem ter um marido que sustente. Então essas mulheres, elas estavam feridas, elas estavam ali com perdas, com dor, e no momento de desespero como esse, que foi o que Ruth teve de voltar para a terra natal dela, porque ela estava em uma terra estrangeira dos moabitas, foi interessante porque ela teve confiança em Noemi. E nesse momento nós precisamos confiar em Deus. Gente, se nós não termos ninguém para compartilhar alguma coisa, e eu falo um amigo de confiança, tem pessoas que não têm amigos, né? Você precisa buscar confiança em alguém. E nada melhor do que buscar confiança naquele que conhece o nosso futuro, que conhece a nossa vida, que é Deus. Então, eu não sei, gente, o que vai acontecer na minha vida amanhã, não sei o que vai acontecer na minha vida depois de amanhã, mas eu confio plenamente naquele a quem me criou, a quem eu sirvo, que ele tem o melhor para mim. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, você percebe que as circunstâncias que Ruth e Noemi estão ali é totalmente desfavorável, sabe? Elas não sabiam nem como elas seriam aceitas naquela cidade, na cidade de Noemi. Mas Ruth confiou em Noemi, sabe? Então, confiar em Deus no momento em que você precisa tomar uma decisão, no momento de que você precisa ali fazer uma escolha, principalmente se nós estivermos pressionados pela dor, se nós estivermos pressionados por uma perda, se nós estiver pressionado por um sofrimento, nós precisamos confiar em Deus para que a gente tome essas decisões de forma assertivas. Porque essa escolha que nós vamos fazer hoje vai gerar fruto amanhã. E geralmente o que acontece é que quando nós estamos nesse momento de dor, de perda, de pressão psicológica, pressão emocional, pressão da família e etc., a gente acaba que indo pelo impulso e toma uma decisão de qualquer forma. E essa decisão, ela vai nos trazer frutos lá na frente. Então, o que eu aconselho? Confie em Deus. Busque no Senhor. Pergunte para Ele. O que você faz nesse momento? A quem recorrer? Recorra a Deus. Então, confiança é o segundo passo que eu aprendo aqui com Ruth. Terceiro, o que fazer com a dor, sabe? É uma pergunta que nos leva a pensar. O que fazer com a dor? Aquela mulher, elas estavam ali no momento de perda, sabe? De luto. Elas perderam os seus maridos. Boa noite, Antônio, Aline, Cláudio, bem-vindos. Pois é, elas estavam ali no momento de luto, de perda, de dor. E quando nós estamos, eu sempre digo que às vezes, quando nós não somos direcionadas pelo Espírito Lindo, quando eu falo Espírito Lindo, gente, eu estou falando do Espírito Santo, é porque para mim é o nome carinhoso que eu dei para ele, Espírito Lindo, tá? Mas eu estou falando do Espírito Santo. Então, quando chega a dor, a dor meio que cega a gente se nós não estivermos direcionados pelo Espírito Lindo, sabe? Se nós não estivermos alinhados com Deus, tem dor que nos sufoca, sabe? Noemi e Ruth, elas estavam praticamente no fundo do poço, sem marido, viúvas, diante de uma sociedade que na época era muito machista, né? Podíamos dizer assim. Então,
era difícil. O que eu vou fazer da minha vida? E acredito que elas pensaram nisso, né? Então, quando a gente está nesse momento de dor, a gente precisa ter cuidado, muito, muito, muito cuidado com a postura que nós tomamos. Por quê? Porque essa postura que nós vamos tomar diante dessa dor, desse sofrimento, dessa perda, desse luto, dessa pressão psicológica, emocional, vai fazer toda a diferença. E o que muito eu vejo é porque às vezes a gente tem várias opções de o que fazer com a dor, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a dor do casamento, quando há um adultério no casamento. É uma dor muito grande, gente, sabe? E às vezes um dos cônjuges, geralmente é o que sofreu o adultério, não sabe o que fazer com essa dor e acaba que tendo postura, fazendo escolhas, decisões, impulsionado ou pressionado pela dor, a fazer escolhas erradas. Então eu sempre digo que durante essa pressão, essa dor, a escolha que a gente faz, ela é muito importante. Mesmo diante da dor é muito importante. Então tem pessoas que vão se indignar, tem pessoas que vão se rebelar, tem pessoas que vão se vitimizar, sabe? Ah, porque isso acontece comigo, porque não deveria acontecer comigo, porque eu sou a melhor da turma, porque eu sou a melhor disso aqui, porque isso aconteceu comigo, ah, não tô mais nem aí pra ninguém, não quero mais esse casamento, desisti da minha cura. Eu não quero mais saber de Deus, porque Deus não olha para mim, porque eu estou precisando de uma cura e Deus não me cura, porque estou precisando ampliar a minha empresa, Deus não me mostra como, porque eu preciso ser promovido no meu trabalho, ninguém me reconhece, porque meu casamento não tem jeito, sabe? Então tem pessoas que pressionada pela dor, pela perda, pela pressão psicológica ou emocional, tem esse tipo de postura. E toma decisões que vai fazer com que ela tenha frutos muito doloridos mais lá na frente. Mas tem pessoas que é esse tipo de pessoa, e eu quero falar para vocês que eu, Darlene, era assim, você sabia? A primeira coisa que eu fazia, me vitimizar. Era a primeira coisa que eu fazia. Ah, Senhor, tu não olhas para mim. Ah, Senhor, porque eu, sabe? Quando isso me traz à memória, porque quando eu recebi algumas promessas, a pastora Francília ainda estiver aqui, ela vai saber disso, que é minha pastora. Quando eu recebi com meu marido algumas promessas, eu e meu marido, às vezes a gente diz assim, por que eu, Senhor? Eu falava muito isso, por que eu, Senhor? Ah, Senhor, será que vai, né? Porque o Senhor escolheu eu. E eu me vitimizava demais. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, eu não tenho curso de teologia. Senhor, eu não tenho isso, aquilo, outro, sabe? E eu me vitimizava diante disso. E eu quero te dizer que quando a gente tem essa postura de se vitimizar, de se rebelar, de se indignar, não muda nada. Você sabia disso? A dor não diminui, pelo contrário, a dor piora, sabe? Então você tem essa opção, como você tem a opção de enfrentar a situação, olhar para frente e pedir ajuda. Darlene, como fazer isso? Eu não estou dizendo que é fácil. Principalmente no exemplo que eu coloquei, que é um adultério no casamento. Gente, não é algo fácil. Darlene já passou por isso? Não. Mas já tive vários casais sobre a minha cobertura e do meu marido que já passaram por isso. Que a gente tem histórias, tem exemplos, sabe? E não é algo fácil, gente. Mas a gente precisa entender que a minha vida, ela não está condicionada a pessoas. A minha vida, ela está direcionada por Deus, sabe? Ainda que venha uma dor, ainda que venha um sofrimento, ainda que venha uma pressão, um aperto, eu preciso parar, pensar e buscar ajuda em Deus e em quem Deus permitir. Porque às vezes com a dor a gente fica tão cego que a gente não consegue ter um norte, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, apesar de que a luz está ali. Mas a dor é tão grande, a perda é tão grande, o luto é tão grande, a decepção é tão grande, a frustração é tão grande que nós não conseguimos ver. Mas quando nós buscamos confiar e buscar ajuda em Deus, Ele nos ajuda e nos direciona para pessoas que já passaram por isso, que talvez aí, que não passaram, mas que têm experiência e que pode nos ajudar nesse momento. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas analisa aí comigo.
Em cada situação complicada que você precisou tomar uma decisão, Deus colocou uma ponte para você. Ou seja, Deus colocou alguém para te ajudar. Darlene, eu não vi na minha situação, porque talvez você criou um muro e você não viu. Porque nós criamos muro. Eu sempre digo que a gente tem duas opções quando a gente quer transbordar na vida de alguém, né? Ou a gente é muro, ou nós somos ponte. Muro é aquele que afasta, é aquele que separa. Ponte é aquele que liga, sabe? É aquele que permite, como é que eu posso dizer? Aproximação. E aí, quando a gente vai perceber, a gente vai ver que em uma dessas situações que a gente viveu, Deus colocou pontes para nós, para nos ajudar. Só que talvez a gente fez o quê? Um muro. A gente bloqueou aquela pessoa, a gente bloqueou aquela ajuda que Deus mandou e a gente não quis. E depois que passou o tempo, a gente, percebeu, fulano naquela época queria me ajudar e eu não deixei, não permiti. Por quê? Porque a pressão, a dor cega a gente ao ponto de que até a ajuda que Deus manda, a gente não quer, a gente não vê, sabe? A gente está ali afogado naquele sofrimento, naquela dor. Então, o que eu faço com a dor, Darlene? Você tem várias opções. Ou você se rebela, ou você enfrenta a dor, tá? E você começa a reescrever a sua história. Você toma uma decisão e você começa a reescrever a sua história. Foi exatamente isso que Ruth fez. Ruth estava ali, uma dor profunda, perdeu o marido, estava de luto, tinha a nora ali, que sugeriu para ela uma opção, olha, eu estou indo para os meus parentes, mas você pode voltar e reconstruir a tua vida, volta para casa dos teus pais. E Ruth ali, ela decidiu, não, eu vou contigo, eu vou confiar em ti. Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas eu vou confiar em ti. E ali ela enfrentou aquela situação, porque ela queria reescrever uma história. E eu quero te dizer que não é o teu passado que define o teu futuro, sabe? Não é porque que Ruth ficou viúva que ela iria ficar viúva por resto da vida. Não, Deus queria escrever uma história para Ruth. Porém, Deus precisava que Ruth tomasse uma decisão, fizesse uma escolha assertiva. Obrigada, gente. Fizesse uma escolha assertiva. E eu quero te dizer que Deus, ele está assim para nos abençoar, esperando que nós tomamos uma decisão, sabe? E quando a gente toma a decisão certa, ele vira a chave para nós. Mas quando nós tomamos a decisão errada, a gente ainda fica nesse vale, a gente fica nesse deserto, a gente fica nessa pressão, a gente fica nessa dor, a gente fica sem resultados. Por quê? Porque nós não consultamos Deus, nós não buscamos ajuda em Deus, ou não gostamos da ajuda que Deus mandou. Porque às vezes é a pessoa que a gente nem gosta, né? Mas a gente diz assim, não, fulano não gosta. Mas não é quem você gosta, é quem Deus quer, é quem Deus gosta, sabe? Para essa história da gente não gostar de fulano, não gostar de fulano, a gente perde tanta bênção, você sabia disso? Porque a gente começa a fazer acepção de pessoas. E às vezes Deus usa exatamente quem a gente não gosta para nos abençoar naquela estação, naquele momento, e a gente desperdiça a bênção. Então, o que fazer com a dor? Ou você enfrenta ela, ou você se rebela contra ela, se vitimiza, se indigna, e aí você vai continuar ali, gente. Vai continuar ali, vai fazer escolhas erradas, certo? Outra coisa que eu aprendo com Ruth: a nossa escolha não afeta só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. Lembra o que Noemi falou quando ela chegou lá na cidade dela? O povo disse assim, poxa, aquela ali não é Noemi? E aí ela falou assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga, foi o que ela falou. Eu saí daqui com filhos e voltei vazia, sem marido, sem filhos, e ali Noemi se vitimizou, né? Noemi achava que ali era o fim dela. A tristeza era tão grande, a dor era tão grande, que Noemi ela não teve uma perspectiva de futuro em Deus. Então, por isso, ela se achou uma mulher muito amarga. Mas a decisão que Ruth tomou quando não abandonou ela e disse, olha, onde quer que tu fores, eu vou. Não me peça para ficar longe de ti, porque eu não vou ficar. O teu Deus é o meu Deus. Se tu morrer ali, eu vou morrer contigo. Se tu dormir ali eu vou dormir contigo. Essa decisão de Ruth, que ela nem sabia, iria mudar não só a vida dela, mas iria mudar a vida de muitas outras pessoas, começando pela sogra dela. Você sabia disso? E a gente vai ver isso lá na frente. Olha só. Mal sabia Noemi que pela escolha que Ruth fez, daria alegria a ela novamente. Noemi estava, gente, só a tristeza, né? E eu até entendo, né? Perder o marido e filhos não é fácil.
Mas eu quero te dizer que no meio, Paulo, bem-vindo, que no meio da dor, sabe, no meio do desespero, gente, porque tem dor que é tão forte, que a gente não consegue ver perspectiva de vida, sabe? Até para quem realmente tem uma fé muito grande em Deus, às vezes não é fácil. Não é fácil, gente. Mas não perder a fé é essencial. É essencial, sabe? Não perder a fé quando os nossos olhos só virem o que é improvável. Porque Deus trabalha no improvável. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a situação que tu tá vivendo no teu casamento não seja a melhor ainda. Mas não perca a fé. Com certeza, se você continuar, o teu casamento vai mudar. Darlene, por que tá falando isso? Porque eu sou prova viva disso, gente. Eu sou prova viva disso, sabe? Eu chorei 5 anos no meu casamento, porque eu tinha um casamento frustrado, sabe? Porque eu tinha um casamento derrotado, sabe? E eu já era cristã, meu marido era cristão, meu marido era mordomo na época da igreja, sabe? Nós vivíamos diretamente ali com os pastores, mas o meu casamento era uma tragédia, sabe? Tinha dia que eu dizia assim, Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais, sabe? E quantas vezes, gente, quantas vezes, vou contar isso aqui pra vocês, quantas vezes eu e Vida, a gente tentamos nos separar, sabe? Muitas vezes mesmo, eu digo, Senhor, Deus é lindo, né, gente? E Deus não permitiu, sabe por quê? Porque eu precisava ser tratada. Gente, eu era muito orgulhosa, sabe? Então, eu não desisti. Eu continuei, eu persisti. E aquele cenário para mim era improvável, sabe? Eu jamais me imaginava um casamento maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vivo um casamento maravilhoso, sabia? Diante de Deus, com verdade, com coragem, diante de você, eu vivo um casamento maravilhoso. Um marido que me ama, um marido que me respeita, um marido que cuida de mim, sabe? E isso é resultado de uma fé. Se você tá com um casamento que você acha que não tem jeito, deixa eu te dizer uma coisa, tem jeito. Se você não desistir, tem jeito. Agora, se você desistir, não tem mesmo jeito. Sabe por quê? Você não vai ter nem o que contar. Porque quem desiste no meio do caminho não tem história para contar. Quem tem história para contar é aquele que não desiste, que mesmo se arrastando, mesmo doendo, mesmo não vendo solução, continua, persiste, sabe? Sabe aquele trabalho que você se esforça tanto e você acha que o teu chefe não vê, que os teus colegas não vê, que tudo fica para você, continua fazendo com excelência, continua tendo fé, acreditando no teu trabalho, porque uma hora alguém vai ver sim, nem que seja uma empresa concorrente que chega lá e vai ver o teu esforço e vai querer te contratar e te pagar muito mais pela excelência que tem visto no teu trabalho. Se você está precisando de cura, porque você está com uma enfermidade, recebeu um diagnóstico e acha que é improvável a cura, Deus é Deus de cura, minha amiga. Deus é Deus de cura, sabe? Quantos testemunhos a gente conhece dos milagres de Deus, que Deus curou, que mudou o diagnóstico, que o médico disse, olha, não tem jeito, não tem jeito. E deixa eu te falar uma coisa, Deus ama trabalhar no improvável. Você sabia disso? Sabe, quando alguém diz assim, não tem jeito, Deus diz, epa, agora é minha vez. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque enquanto o homem fizer, você vai dizer, o médico me curou. Eu mudei o meu casamento, eu consegui mudar o meu marido, a minha esposa. No meu trabalho, eu consegui fazer com que o chefe me veja, que ele reconheça o meu trabalho, sabe? A minha empresa, eu consegui fazer ela crescer sozinha. Não, irmãos. A gente precisa de ajuda. Deus sempre está disposto a nos ajudar. E quando a situação estiver apertada, quando você não souber para quem recorrer, quando você tiver os nãos dos homens, das pessoas, quando você achar que aquele é o fundo do poço, deixa eu te falar, foi do fundo do poço que José saiu de escravo para ser governador do Egito. Você sabia disso? Então, quando você estiver no fundo do poço, no improvável, continua crendo, continua confiando, porque é lá. É lá que Deus vai fazer para mostrar que Ele é Deus.
que Ele pode fazer, sabe? Que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa. Essa semana, acho que foi ontem, eu recebi uma notícia muito linda, muito maravilhosa, que eu fiquei assim em êxtase, né? Eu acordo de manhã e eu já acordo declarando o que eu quero durante meu dia, né? E nesse dia eu declarei, hoje é dia de boas notícias, hoje eu vou receber boas notícias, sabe? E quando foi à noite, logo pela manhã eu recebi um áudio muito lindo da Giovana, tá aqui. Muito obrigada, meu amor, pelo teu áudio. Você não tem ideia quanto aquilo ali curou-me, sabe? Eu digo que vocês são instrumentos de Deus na minha vida para transbordar na minha vida. E quando foi à noite, no final da tarde, eu recebi um áudio de uma primeira discípula minha, sabe? Da primeira igreja que nós éramos. Ela foi uma das minhas primeiras discípulas, ela e seu marido. E ela mandou um áudio para mim, dizendo que ela tinha conseguido comprar a casa dela. Ah, gente, você não tem ideia do que foi aquilo ali, sabe? Ela, Darlene, eu tô te contando primeiro para ti, eu consegui comprar minha casa. E eu tô muito feliz. E ela comprou de um pastor. Olha que coisa legal, sabe? Deus é lindo. Ela primeiro queria comprar de um, mas não deu certo. E aos olhos dela aquilo parecia impossível, sabe? E eu digo que não há impossível para Deus, sabe? O que é impossível é porque nós limitamos, sabe? Colocamos na nossa mente que é impossível conseguir um bom emprego, é impossível montar minha empresa, que é impossível restaurar o meu casamento, que é impossível ter a cura, que é impossível os meus filhos serem homens de bem, mulheres de bem, estarem do lado do Senhor. A gente limita isso. E essa notícia para mim foi algo assim extraordinário, porque eu conhecia a história dela, sabe? Eu vi, ela morou muito tempo, sabe, em um apartamento que não era dela. Algumas vezes ela foi humilhada. E hoje eu vejo ela pedir para mim, Darlene, eu consegui a minha casa, vem com o irmão Álvaro ungir a minha casa. Para mim é um motivo de honra, sabe, irmão? De alegria, de saber que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele pode fazer muitas coisas. Eu não sei o que você está vivendo, sabe? Mas eu quero te dizer que aquilo que você está vivendo tem solução se você não desistir. Se você acreditar, você vai conseguir. Darlene, tu tá falando isso porque tu tem tudo na tua vida? Não, gente, eu também tenho vales, eu passo um vale, eu estou num processo de casulo, que às vezes a dor é muito forte e que às vezes dá vontade de desistir. Mas sabe, eu penso que se eu desistir, eu não tenho história para contar, nem mesmo a despeito do meu Deus. Se eu desistir, como é que eu vou dizer que eu realmente sirvo um Deus se eu não permitir Ele trabalhar na minha vida? Então não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista do propósito que Deus tem para a tua vida, não desista do seu trabalho, não desista do sonho da sua empresa, não desista, não desista. O Senhor, quando chegou para Josué e Ele instituiu Josué como sucessor de Moisés, só para você ter uma ideia, gente, ser sucessor de Moisés não era para qualquer um. Moisés foi um dos grandes primeiros líderes que nós vemos, um homem admirável. E Deus disse para ele, olha, ser forte e corajoso. O que Deus estava dizendo para Josué? Não tenha medo. Não vai ser fácil, mas não tenha medo. Porque se você for forte e corajoso, eu serei contigo, como eu fui com Moisés. E eu te abençoarei. E tudo o que você fizer prosperará. Mas eu quero te dizer que essa palavra no início para Josué não foi fácil durante a jornada, sabe? Fazer com que o povo chegasse à terra prometida, ser depois de Moisés, que já era uma autoridade estabelecida, não foi fácil. Mas o Senhor falou para ele, olha, tu vai ter medo, porque às vezes não vai ser difícil, mas ser forte e corajoso. Confia em mim, eu serei contigo se você não desistir. Se você não desistir da minha palavra. Então seja forte e corajoso. Se você está fraco espiritualmente, se você está fraco emocionalmente, porque você ainda não conhece o controle das tuas emoções, não sabe gerenciar o controle das tuas emoções, qualquer palavra de alguém te machuca, te fere, te deixa para baixo, busca forças em Deus. Busca forças em Deus. Eu quero te dizer que nesse momento, esse processo de casulo que eu tenho vivido, que é um processo de muito aperto, muitas vezes, gente,
Foi um momento muito dolorido, sabe? Momentos em que eu pensei sim em desistir. Tá aqui minha pastora, que é a pastora Francília, ela sabe disso, porque não é fácil. Mas para mim chegar à excelência que Deus quer, para mim ter a minha cura, para mim ter a restauração do meu casamento, para mim ter a empresa dos meus sonhos, para mim ter, sabe, impactar, ser transbordante na vida de alguém, eu preciso tomar a decisão de não desistir. Eu preciso tomar a decisão de não desanimar. E eu preciso entender que essa minha decisão, ela vai impactar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. As pessoas que estão à minha volta. Foi exatamente isso que Ruth fez. Ela tomou uma decisão, mesmo não sabendo em quem ia chegar essa decisão, o que ia fazer, mas ela tomou a decisão, sabe? E Deus trabalhou no inesperado. Deus trabalhou no improvável. Uma mulher que estava diante da sociedade sem marido, Deus fez uma reviravolta porque ela confiou em Deus, ela não desistiu do Senhor. Então não desista, minha amiga, não desista, não desista. Deus tem história para contar, para reescrever a teu despeito. Outra coisa que eu entendo, escolha são sementes. No versículo 13 diz assim, escolhas são sementes, bem aqui. Certo, bem aqui, né? No versículo 13 não, no versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A escolha de Orfa de não seguir, de não prosseguir, fez com que o nome dela fosse apagado da história, ficasse somente até ali. A escolha de Orfa não impactou ninguém. Tanto é que a gente só vê Orfa até aqui, no versículo 14. Mas a escolha de Ruth, a semente que Ruth plantou, queridos, ela germinou. E não foi só para Noemi. Não foi só para Noemi a semente de Ruth, sabe? Foi um plantio, mas foi preciso ela ter paciência. Eu quero te dizer que quando a gente planta, a gente passa pelo processo, sabe? De esperar, de ter paciência para a gente colher o fruto. E quando a gente não tem paciência, a gente começa a fazer escolhas que não nos alinham com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não nos alinha com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí a gente começa a errar, sabe? A gente diz, Deus me abandonou, Deus não quis me abençoar. Não é que Deus não quis. É porque existe um processo. Se você plantar um mamão hoje, a semente do mamão, ela não vai germinar amanhã. Existe um processo, às vezes anos, né? É como eu digo, quem planta tâmaras, todo mundo sabe, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque elas demoram muitos anos para dar frutos. Para a tamareira dar tâmaras, não é verdade? Mas os meus filhos podem colher, os meus netos podem colher, as futuras gerações podem colher. Isso é um processo de paciência. O plantio, ele tem um processo e tem a ver com paciência, porque vai germinar. Se nós plantarmos hoje, vai germinar. Se eu planto no meu casamento, vai germinar. Mas esse processo da paciência, que às vezes é o processo da dor, às vezes a gente não tem a paciência de esperar e a gente toma a decisão, meu marido não muda mesmo, vou me separar e já foi, tchau, né? E aí nem pensa nos filhos, que essa decisão vai trazer consequência para os filhos, sabe? No meu trabalho ninguém está me reconhecendo, vou pedir demissão, vou sair do meu trabalho. Essa escolha que você fez, essa semente que você plantou, vai trazer o plantio e vai trazer consequência, talvez para seus filhos, para com quem você mora, as condições financeiras vão mudar, sabe? Então a gente precisa entender que escolhas são sementes, por isso são tão poderosas, sabe? As nossas escolhas, elas são muito poderosas. Quando eu faço uma escolha assertiva, pode esperar que você vai ter um fruto positivo, um fruto bom. Mas quando eu faço uma escolha negativa, eu também terei um fruto, mas não um fruto bom. Porque hoje, muito do que eu vivo hoje são escolhas que eu fiz lá atrás. Outra coisa que eu aprendo, escolhas certas. Escreve histórias e deixa legado. Gente, vocês não têm ideia não.
Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer, sabe? Com uma atitude, com uma escolha. E olha o que Deus fez. A decisão de Ruth, gente, não só mudou a vida dela, como mudou a vida de Noemi. E Deus começou a escrever uma nova história para essas mulheres. Olha que bacana. E fez com que Ruth e Noemi deixassem um legado. Olha que bacana. Se vocês puderem, abre comigo lá o capítulo 4. E eu quero ler com vocês a partir do 14, do 13, que fala assim. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Uma mulher que era viúva, que estava discriminada da sociedade, porque era viúva. Ela conheceu um homem que se chamava Boaz, e ele teve ela por mulher, a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Deus fez Ruth conceber e deu à luz um filho. Então, lembra das mulheres que receberam Noemi, lá no começo da história, quando Noemi chegou para Belém, disse, essa não, tiveram assim, uma certa preconceito, essa não é Noemi que está vindo aí? Essas mesmas mulheres, olha só, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado, em outras versões, aclamado, reconhecido em Israel. Ele te será por restaurador da alma, ou seja, sentimento, emoção. Noemi estava triste, de luto, e o Senhor será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, ou seja, te dará dias longos e fartos, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 10 filhos. Lembra que Noemi tinha perdido 2 filhos? E Noemi tomou o filho de Ruth, o seu neto, e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Quem foi Obed? Este é o pai de Jessé, que Jessé é o pai do grande rei Davi. Gente, olha que história, olha como Deus transforma choro em alegria. Noemi perdeu 2 filhos, mas o filho que Ruth deu para ela por causa da decisão que tomou lá atrás, e não abandonar ela e não desistir em confiar em Deus, no Deus de Noemi, fez com que ela deixasse um legado na sua geração. Fez com que o nome de Ruth tivesse uma nova história. A alegria voltou para Noemi. O Senhor curou a alma de Noemi. O Senhor restaurou as emoções de Noemi, deu alegria para Noemi. Quando nós estamos vivendo um momento de tristeza, a gente não vê a alegria. E isso, gente, isso como é que eu posso dizer? Isso é aceitável, sabe? Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para tudo, inclusive há tempo para chorar, sabe? Você está vivendo luto, viva o seu luto, é dor. Mas dê prazo para esse luto, sabe? Não se afogue no luto, porque a alegria virá, sabe? Noemi não imaginava de que pela decisão da nora dela, Deus daria alegria. E mais do que 10 filhos, era a alegria do que valia para Noemi. Olha que coisa interessante. Olha como Deus restaurou Noemi por completo. E Ruth não foi qualquer mulher. Ruth deixou de ser qualquer moabita. Ruth se tornou a mãe de Jessé. Olha que legal. Ruth se tornou uma mulher espetacular, que deixou um legado, que abençoou várias gerações, sabe? Foi a avó do rei Davi. Noemi, a bisavó do grande rei Davi. E olha como que nós, depois de milhares de anos, estamos estudando e aprendendo sobre a decisão de uma única mulher. Olha que poder tem as nossas escolhas. Olha que poder tem as decisões que nós tomamos hoje, gente. Então tenham muito cuidado, sabe?
com as decisões que você toma, mesmo que você esteja no processo de dor, de sofrimento, de perda, de confusão mental, que você não sabe para onde vai, você não sabe que decisão tomar, mas tenha o cuidado, busque a Deus, busque a ajuda de pessoas que você confia, que são pessoas que têm integridade, uma vida com Deus. Essas pessoas vão te ajudar, vão te direcionar, eu tenho certeza. Mas não saia tomando qualquer decisão, porque ela vai impactar a vida, não só a sua, mas a vida das pessoas à sua volta, sabe? É o que eu digo, um empresário, quando ele toma uma decisão, ele não impacta só a vida dele diretamente, mas a vida de todos os colaboradores que trabalham com ele. Uma mãe, quando ela toma uma decisão, um pai, eles não impactam só a vida deles, mas a vida dos filhos também e às vezes dos parentes também, sabe? Como um rompimento de um casamento. Gente, um divórcio não impacta só o homem e a mulher. Vai impactar negativamente ou positivamente. Positivamente não, porque para mim o divórcio não tem nada de positivo, né? Mas vai impactar de uma forma os filhos, os parentes, sogra, sogro, cunhado, vai impactar a gente, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado. Sair do emprego quando não é a hora de sair do emprego vai impactar na minha vida, principalmente a minha vida financeira, se eu já não tiver um outro emprego em vista para estar, sabe? Então a gente precisa ter o cuidado de entender que as escolhas certas, elas vão escrever uma história, mas as escolhas erradas também vão escrever uma história. E que legado eu quero deixar? O que eu aprendo com isso? Que as minhas escolhas, elas são muito poderosas. Que as minhas escolhas, quando elas são direcionadas pelo Espírito lindo, vai me trazer resultados. Ainda que a situação que eu viva hoje, ainda que o meu cenário hoje seja improvável, Deus trabalha no improvável. Tenha paciência e espera. Eu não estou falando isso só para vocês, estou falando para mim também. Ter paciência e esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor vão ter suas histórias contadas de forma diferente, sabe? Hoje a gente olha grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Hoje eu olho Joyce Meyer, uma mulher que me inspira muito, transborda muito na minha vida. E eu olho para a história daquela mulher, uma mulher que foi violentada pelo pai até os 17 anos, uma mulher sem perspectiva de futuro. E quantas vezes ela pensou em desistir, mas ela não desistiu. É por isso que hoje ela transborda na minha vida e na vida de milhares de mulheres. Mas imagina só, se essa mulher tivesse desistido, quantas pessoas deixariam de ser alcançadas pelo transbordar dessa mulher, pelo testemunho dessa mulher, sabe? Porque muitas mulheres foram violentadas dentro de casa, muitas mulheres perderam a credibilidade dentro da sua própria casa e acharam que ali era o fim. Mas ela é resultado de que não é o fim, sabe? Que Deus transforma, de que Deus muda a história. Deus só precisa que a gente tome uma decisão assertiva, uma decisão, uma escolha direcionada por Ele, para que nós possamos deixar com que Ele alinhe a nossa vida de acordo com o propósito que Deus tem para mim, para você, sabe? Para nós. Então eu quero te dizer, minha linda, cuidado com as tuas escolhas, ela tem um poder muito grande. Cuidado com as escolhas que você toma no seu dia a dia. Tem um poder muito grande. O que tem poder de fazer a diferença não é só o nosso voto, não. A nossa escolha tem o poder de fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa vida. E o que eu quero impactar na vida das pessoas? O que eu quero transbordar na vida das pessoas? Essa é uma responsabilidade minha. Nós não vivemos, gente, sozinho no mundo, sabe? Eu vivo em um ecossistema dentro da minha família, aonde tenho meu marido, minhas 2 filhas, aonde eu tenho um trabalho, aonde eu tenho uma igreja. E tudo isso eu preciso ter cuidado. Por quê? Porque as minhas escolhas vão impactar a vida dessas pessoas, positiva ou negativamente. Vai impactar a vida dessas pessoas. E que legado eu quero deixar? O que eu quero contribuir para a minha família? O que eu quero contribuir na minha sociedade, na igreja, no meu grupo social de amizade, no meu trabalho, na minha empresa? O que eu quero deixar? Então, hoje,
Eu quero que, assim como Deus me direcionou a ter o cuidado e entender a responsabilidade, o poder que eu tinha de fazer escolhas, eu quero que hoje também você tenha esse cuidado, sabe? De fazer escolhas. Eu sempre digo que quando você estiver com dor, quando você estiver com confusão mental, não faça escolhas. Deixe passar. Porque geralmente a gente vai fazer escolha errada, sabe? Quando a gente está pressionado por um processo, por alguém, quando a gente está pressionado pela dor, quando a gente está pressionado porque tem que dar resposta para alguém, a gente toma decisões erradas, sabe? Porque a gente se apressa em fazer uma escolha e a gente acaba que tomando decisões erradas. Então pare, busque em Deus. Meu Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, que decisão tomar. Me ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Vai falar contigo de alguma forma, vai enviar alguém para te ajudar. Porque a gente jamais vai pedir ajuda para Deus e Deus vai nos negar ajuda. Então, se você está com problema aí na tua empresa, se você está com problema no teu casamento, se você está precisando de uma cura, se você está precisando de uma restauração, busque em Deus. Se você está com problema no seu ministério, busque no Senhor. Não tome decisões erradas. Busque no Senhor e Ele vai te direcionar o que você deve fazer. Amém? Fez sentido para você esse tema de hoje, o poder das escolhas? Para mim fez muito sentido, gente, porque quando eu não tinha entendimento sobre isso, eu fazia muitas escolhas erradas, eu tomava muitas decisões erradas. E quantas pessoas eu machuquei, quantas pessoas eu feri, quantas pessoas, gente, se machucaram por causa das minhas escolhas, sabe? Quantos resultados negativos eu tive por causa das escolhas erradas, egoístas, que eu tomei, pensando somente em mim, sabe? E hoje eu tenho muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá, gente? Muito cuidado. Aqui na nossa casa, na nossa empresa, a gente tem muito cuidado sobre isso, sabe? Porque vai impactar a vida de pessoas, vai impactar a nossa vida. Então tenham cuidado, sabe? Tenham muito cuidado. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Quero te agradecer pela tua companhia, pelo carinho. Sexta-feira a gente está aqui de novo. E em nome de Jesus, eu espero que esse ensinamento da palavra de Deus, que não veio de mim, mas veio do próprio Espírito Lindo, possa abençoar a tua vida, a tua casa, que você possa ter paz no teu coração, que você confie no Senhor. Veio na hora certíssima essa palavra. Obrigada, linda Noélia. Que Deus possa abençoar, que Deus possa trazer clareza à tua mente, ao teu coração, de que decisão, de que escolha você vai fazer. Que a partir de hoje, aquilo que era confuso na tua vida, o Senhor traga luz e clareza, para que você possa fazer a escolha certa, para que você não desista, para que você tome a decisão, para que você confie no Senhor e que você entenda que as suas escolhas são sementes que vão florescer. Amém? Deus abençoe sua vida preciosa. Obrigada, linda. Irmão Antônio Trindade, obrigada, meu irmão, Deus abençoe. Ele sempre me chama de minha coach, eu amo ele me chamar assim. Gente, obrigada, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que tudo aquilo que você tocar possa prosperar e que você possa transbordar na vida de alguém. Em nome de Jesus. Sexta-feira a gente está aqui de novo, se Deus permitir.